Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a questão árabe-israelense. Essa questão ela tem origem lá na antiguidade, né? A origem do povo judaico, né? Que é os hebreus da antiguidade, certo? Os hebreus vão ser dominados pelos romanos. No ano 70 depois de Cristo vai haver a diáspora, ou seja, o espalhamento dos povos hebreus pela Europa até chegar o século XIX, quando vai haver o sionismo. O sionismo é o nacionalismo judaico que defende a criação de um Estado judeu, que vai se chamar Israel. Então, em 1917, o Império Britânico, através da Declaração de Balfour, se declarou em favor aos judeus. Então, nós tivemos aí a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, uma das grandes vítimas do Holocausto foram os judeus, certo? E aí a causa judaica e o processo de Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus, motivou o apoio das grandes potências à causa judaica e à criação do Estado de Israel. Nesse sentido, o que é que nós temos? Nós temos o movimento sionista, que é a defesa da criação de uma pátria judaica, lá na região da Palestina. A Grã-Bretanha, com a Declaração de Balfour, transfere a problemática dos palestinos e judeus para a ONU. A ONU foi quem se posicionou em relação à criação do Estado de Israel. A ONU cria o território no território da Palestina, vai dividir a Palestina em dois territórios. Um território palestino e outro território judaico. Esse território judaico passa a se chamar Israel, não é? Então, nesse sentido, a ONU, certo, faz essa divisão, mas essa divisão não contou apoio nem dos palestinos e nem dos povos árabes. E aí começam os conflitos entre os árabes e os israelenses, ou seja, entre os palestinos e os judeus. Então, vocês observam aí no mapa o que define a partilha da ONU em 1947, a criação desses dois estados, um estado judeu e outro árabe, né? Israel continua sob a jurisdição da ONU, né? Observe que os territórios não são contínuos, porque ele obedece a critérios religiosos e aí começa aí justamente as desavenças que vão gerar os conflitos entre os povos árabes e israelenses. Vocês observam aí no mapa, novamente, o plano da ONU em 1947. Nesse sentido, vai haver o primeiro conflito, que é a Guerra de Suez. Suez é o canal lá do Oriente. Israel, com apoio da França e da Grã-Bretanha, entra em conflito com o Egito. O Egito objetivava a nacionalização do canal. O canal é uma área de ligação do Oriente com outras regiões, principalmente a Europa. Os países árabes vão fazer uma aliança com o Egito para enfrentar Israel. A ONU vai intervir até que Israel sai do território. Posteriormente, nós tivemos a Guerra dos Seis Dias. Na Guerra dos Seis Dias, as forças armadas israelenses vão se lançar numa ofensiva contra os países árabes, alegando a defesa preventiva. Então, no final, vai haver anexação de territórios do Egito, do Líbano, da Síria e da Jordânia por Israel. E aqui é onde marca as tensões do conflito entre árabes e israelenses. Então, aqui nós tivemos na Guerra dos Seis Dias, certo? Já Israel, com apoio dos Estados Unidos versus Egito, Síria e Jordânia. Você tinha uma ameaça egípcia contra Israel, né? Que já tinha ali ocorrido já na Guerra de Suez, certo? Aqui nós temos umas consequências muito mais drásticas do que a Guerra de Suez, porque Israel vai ocupar a faixa de Gaza e a Península de Sinai no Egito. Da Síria, ele vai ocupar as colinas do Golã,
e da Jordânia vai ocupar a Cisjordânia, justamente porque Israel objetivava controlar a bacia do Rio Jordão. Desse sentido, há um aumento das tensões na região e o predomínio israelense, justamente porque Israel ocupou os territórios, certo, que foram partilhados lá na Declaração da ONU de 1947. Então, vocês observam aí no mapa quais são os territórios que Israel ocupou do Egito, certo, da Jordânia e da Síria. Certo? Então, aqui mais uma vez o mapa nos mostrando quais foram essas regiões ocupadas por Israel na Guerra dos 6 Dias. E aí, além da ocupação, certo, nesses territórios palestinos, certo, Israel coloniza, ele funda colônias. E essas colônias, certo, elas são colônias de povoamento, não é? E que essas colônias aí gera maior um clima de tensão na região. E aí nós tivemos a última dos conflitos, que foi a Guerra Yom Kippur, que é um feriado judaico. Egito e a Síria aproveitaram do feriado religioso e com o objetivo de recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias. Mas Israel, que contava com o apoio dos Estados Unidos, lembrando que nós estamos na Guerra Fria, a região árabe, certo? A região do Oriente Médio é estratégica para os Estados Unidos, então os Estados Unidos marcam a sua afirmação política lá com o apoio de Israel contra as nações árabes. Ok? Então aí fica aí as nossas atividades. Um grande abraço para todos. Fiquem em casa, essa pandemia vai passar e, se Deus quiser, estaremos de volta aí, certo? Com as nossas aulas presenciais. Muito obrigado, valeu!